Olá, professores! Olá, carinhos! Como estáis? Espero que estejam bem, tá? Espero que estejam prontos também para mais uma aula de espanhol. Vamos ver o que vamos aprender hoje, de olho na tela. Quais são nossos conteúdos? Hoje nós iremos estudar mais uma classe de palavras em espanhol, que são os pronomes. Então hoje sairemos dessa aula sabendo os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos e os pronomes interrogativos. E também adquiriremos conhecimentos sobre a Argentina, vendo algumas curiosidades. Eu acredito que essa é uma das partes que mais encantam vocês. Então, acompanha-me, sim? Vamos à tela agora. Vamos lá. Vamos para o conceito de los pronombres. El pronome possui inúmeras funções sintáticas e está dividido em diversas classes e subclasses. Ou seja, desde as nossas últimas aulas a gente vem falando dessas classes de palavras. Lembra que eu até fiz aquela comparação com um armário onde nós abrimos algumas gavetas? Cada gaveta possui uma classe gramatical, portanto a gente abre para conhecer mais, para olhar os grupos, as características. Hoje estamos abrindo a gaveta de los pronombres. Aqui está dizendo que ele tem inúmeras funções sintáticas e nós vamos descobri-las hoje. Os pronomes são classes de palavras, assim como os adjetivos, advérbios e numerais. Um minutinho só para eu pegar aqui a caneta. O nome pronome tem sua origem no latim, afinal, estamos falando de línguas latinas, português, espanhol, italiano, e significa, sendo que pro significa em lugar de e nome, nome. Ou seja, o pronome, muitas vezes ele vai estar ali para fazer referência a um nome que já foi citado. A ligação pronome está diretamente ligada ao verbo ou a um nome, tá? Por isso, sua função gramatical sintática é substituir um nome. Veremos com os exemplos, ok? Sempre que o pronome antecede o substantivo, aquele que deverá admitir o mesmo gênero e número, ok? Por exemplo, se estou falando de coche, que é o substantivo, sabemos que o pronome tem que concordar em número e em gênero com este substantivo, ou seja, masculino singular. Existem diversas classes de pronomes, são eles. Eu vou ler em espanhol, aqui está em português e eu vou lendo e traduzindo, tá certo? Para vocês também terem a oportunidade de ouvir a pronúncia do espanhol. Pronomes pessoais, que são os pronombres personales. Existem também os pronomes demonstrativos, pronombres demonstrativos. Existem os possessivos, pronombres possessivos. Indefinidos, pronomes indefinidos, reflexivos, relativos, interrogativos e exclamativo. Presta atenção que aqui está escrito em português, até porque vocês já sabem que não existe essa palavra escrita com SS em espanhol, ok? Seguindo, profe, aqui é o conceito. Vamos para alguns exemplos. Os pronomes pessoais são palavras que usamos quando queremos falar de nós mesmos. Ou seja, vamos começar agora os nossos estudos com pronomes personales. Pronomes personales, nós vamos lembrar e fazer referência ao nome personal. Que te parece? Personal te recuerda que nome? Persona, não é? Então, são as pessoas que compõem o discurso, a conversa. Então, elas são divididas, como tem aqui, na descrição. Os pronomes pessoais são palavras que usamos quando queremos falar de nós mesmos, primeira pessoa, do ouvinte referido pelo falante, que são as segundas pessoas, e o conjunto dos demais falantes, que são as terceiras pessoas. Eles se dividem em pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Ai, professora, calma-te. Vamos devagar.
Estamos em pronome pessoal e vimos que ele se divide em pronome do caso reto e pronome do caso oblíquo. Vamos começar pelo pronome do caso reto? Os pronomes do caso reto têm função sintática de sujeto. São as personas. São tônicos porque possuem seu próprio acento de intensidade, sem depender de outras classes de palavras. Exemplo, professor, eu ainda não entendi. Sabe em português? Vamos fazer a comparação com o português? Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é mesmo? Em espanhol, nós também vamos ter esse referente, que são os pronomes personales del discurso. Eles se dividem, como em português, em dois grupos. Vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. O grupo do singular, que são as pessoas do singular, tem no materialzinho de vocês, mas acho importante no momento fazer essa divisãozinha. Segundo grupo, plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, yo, que quer dizer eu. Tu, que quer dizer tu, segunda pessoa do singular. Ele, que quer dizer ele, e elia, que quer dizer ela. E aqui a gente vai botar uma barrinha, que não é um pronome pessoal, é um pronome de tratamento, mas ele se encaixa aqui, que é o usted. Ou seja, singular, primeira pessoa, yo, segunda persona, tu, terceira persona, ele, ella, usted. Agora vamos para o grupo plural. Olha aqui, esse daqui vai ter um detalhe bem específico e diferente do português, tá? Vou escrever aqui, concentra na letra. Tá melhorando. La profe es esforçada. A gente viu o adjetivo, né? Esforçada para entregar o melhor para vocês, tá certo? Então vamos lá, o plural. Primeira persona, nosotros, só que diferente do português, o nosotros vai ter o feminino. Então, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Ellos, que significa eles, ellas, que significa elas, e ustedes, vocês. Professora, mais uma vez, eu não entendi porque é diferente. Porque para nós, a primeira pessoa é invariável, é nós. Eu posso falar, está hablando solamente de hombres, que eu vou falar em português nós, e se eu estiver falando de várias mulheres também eu vou falar nós em português. Em espanhol não, nosotros para los hombres, e sabemos que se tiver mulher, mas tiver homem também, o masculino vai imperar, e nosotras para solamente mujeres. Então, nosotras estamos estudando matemática, nós mulheres estamos estudando matemática, né? Se eu falo nosotras, já sabemos que é feminino. E aqui acontece o mesmo com a segunda pessoa do plural. Em português só tem voz para masculino e feminino. Em espanhol, vosotros, vosotras, vosotros estáis estudiando. Solo las chicas, vosotras estáis, vosotras, tá? E aqui vem a tirinha da Mafalda, essa menina muito inteligente e crítica, não é? Para exemplificar os pronomes pessoais, ou seja, os pronomes que representam as pessoas. Eu confio, tu confias, ele confia. Nosotros confiamos, vosotros confiáis, ellos confían. Aí a Mafalda olhou assim e disse, que mansa de ingênuos, não? Ou seja, que bando de gente iludida, todo mundo confiando. Existe. Mafalda é um personagem muito trabalhado, tanto em língua portuguesa como em espanhol, por ela ter essas sempre reflexões e ter uma criticidade sobre o mundo, a visão do mundo dela, né? Los pronomes personales, continuamos neles. Os pronomes do caso oblíquo têm a função de complemento verbal. Olha aqui, a gente estudou do caso reto, que são as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Eu, tu, ele, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Basta olhar no material de vocês. Agora a gente está estudando do caso oblíquo. Enquanto o do caso reto tem função de sujeto, aqui temos função de complemento verbal. São átonos porque necessitam do verbo para
com ele formar uma unidade acentual, de pronúncia forte. A esses verbos chamamos de pronominais, ou ainda chamamos esses pronomes de reflexivos. Gente, sempre quando a gente vai ler, né, parece tão complicado, mas vamos complicar? Estamos estudando o caso oblíquo, a função dele dentro da oração vai ser completar o verbo. Sabemos que completar o verbo em português existem para completar o objeto direto e o objeto indireto, pero en español se dice complemento, ¿sí? Complemento directo e indirecto. E vamos aos exemplos dos pronomes. Porque os pessoais nós já sabemos que é yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos, ellas. E quais são os do caso oblíquo? São esses. Me. 3 pessoas, tá vendo? Ó? 1, 2 e terceira. Singular. Perfeito. Plural. 1, 2, 3 personas. E todos estes, né? Só que plural. Vamos descomplicar. Tá, esses são os pronomes. Me, te, lo, la. Lo, que é o neutro, le e se, singular. Plural, nos, os, los, les e se. Professora, que é isso? Lembra, ó. Yo me llamo, tu te llama. Esse lozinho, ele vai estar ligado somente a ele e ela, mas para os objetos, tá bom? E o lo neutro e o le vai estar ligado a personas. Ok? Seguindo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhorzinho de vocês visualizarem. Deixa eu voltar. Um rato, por favor. Quando eu falo um rato, o que eu tô querendo dizer? Eita, professora, aquele animal nojento, é aquele bicho nojento? Não, um rato quer dizer um minutinho, tá bom? Para que eu acho é importante apagar porque fica mais visível para vocês, tá? Então, a gente já sabe que são esse singular, plural. E quais são as funções sintáticas? Eles podem ser tanto complemento direto como complemento indireto. E como é que eu vou saber, professora? Eu vou saber através das frases. Agora tem um pequeno detalhe. Em sua maioria das vezes, o lo e o lá vai ser o complemento direto. E o le e o se, complemento indireto. Olha essa dica importante aqui. O le equivale ao nosso li, que também é um objeto indireto. Por exemplo, eu lhe chamei. Né? Eu lhe chamei, então esse será o le. Nos, os, los, les e se, também complemento indireto. Seguindo, chicos. Seguindo. Vamos agora descobrir um tipo de verbo que se chama, e a gente também usa bastante, que são os verbos pronominais. Em espanhol existem inúmeros verbos pronominais, como acostar-se. Acostar-se quer dizer deitar-se. Despertar-se, que quer dizer levantar-se. Tá vendo que em português ele também é pronominal? É diferente dos outros verbos porque a gente já vê um pronomezinho. Tá vendo aquele pronome que a gente viu bem aqui, ó? Né? Tá vendo ele aqui? Pronto, ele já vai estar ligado ao verbo. Presentar-se e etc. Outros verbos. Peinar-se. Professora, o que é isso de peinar-se? Peinar-se é pentear-se, tá? Quando esses verbos são conjugados, a partícula se que os acompanha admite várias formas distintas de acordo com o pronome oblíquo átomo, a que fazem referência. Exemplos. Todos os dias me despierto a las 8. Por que me e não se? Porque a gente sabe que quando eu estou falando de yo, eu utilizo o pronome me. Então, tradução, todos os dias me desperto às 8 horas. Muito parecido com o português. Mis padres se acuestan muy tarde. Por que o se, professora, e não o te? Por que o se e não o te, professora? Porque
o se está ligado às terceiras pessoas. Ou seja, se estou falando de mis padres, estou hablando de ellos. Então, se. Meus pais se acostam, que quer dizer se deitam muito tarde. Hasta aqui, todo pronto? Estão conseguindo acompanhar? Então, siguiendo, chicos, a los pronombres. Então, só um repasso. O que foi que a gente viu até agora? Vimos os pronomes no caso reto, que são as pessoas, sujeito das orações, e vimos os pronomes do caso oblíquo, que são os complementos. Eles podem ser complemento direto ou indireto e até mesmo fazer parte dos verbos reflexivos pronominais, ok? Nas oraçõezinhas a gente vai avaliando. Na próxima aula a gente vai retomar os pronomes, os verbos reflexivos pronominais. Agora continuando nos pronomes, só que um pronome diferente. São os pronomes demonstrativos. Da mesma forma, eu convido vocês a pensarem um pouco sobre os pronomes, sobre essa palavra, demonstrativo. Demonstrativo quer dizer que você está demonstrando, está apresentando, não é mesmo? Então, são aqueles pronomes que a gente utiliza na nossa fala, na nossa linguagem coloquial para apresentar, para apontar para um objeto, para uma pessoa, para retomar dentro de um texto algo, um termo que já foi dito. Então, os pronomes demonstrativos são usados para substituir um nome, recuperam algo dito anteriormente, preservando assim a coerência de uma frase ou do texto, segundo as regras gerais de acentuação da Real Académica Espanhola. Os demonstrativos não devem ser acentuados. Tem alguns pontinhos que o demonstrativo vai ser acentuado e nas questões eu apresento para vocês. O que eu tenho que pensar sobre os demonstrativos? Primeiro, que eles também vão seguir a orientação de gênero e de número, ó, tá vendo? Gênero e número, ok? E o que mais, professora? Nós temos que olhar aqui nos demonstrativos os grados de posição, ou seja, aqui é quando está no grado de posição mais próxima al hablante, aqui mais próxima al persona que está ouvindo e aqui mais lejos del hablante, tá? E a imagem, el dibujo próximo vai a ilustrar melhor, pero vamos aqui. Pronome demonstrativo masculino, singular, este. E como é o plural, professora? Estos. Tá vendo bem aqui? Pronome demonstrativo feminino singular, esta. Ou seja, esta casa é muito bella. E o plural, professora? Estas casas são muito bellas. E o neutro? O neutro equivale ao nosso este, tá, gente? Este. Agora, e aqui já estão os plurais, tá vendo? Plural. Vamos para o pronome que nós utilizamos quando está um pouco mais distante. Esse, essa. Como é o plural, professora? Olha como é diferente do português. Em português a gente faz assim, ó, essas, né? Aqui não. Esse e plural, essos. Feminino, essa, pero plural, essas. Da igual, pero que é distinto é que solamente é uma esse, tá? E esse daqui, professor, equivale a qual pronome em português? O nosso isso, tá bom? Seguindo, agora o pronome quando está distante mesmo, quando você vai falar de algo que está distante ali no grado de posição. Até mesmo quando você está retomando um termo dentro de um texto. Então, se ele está lá no início do parágrafo e vem outros termos equivalentes, você utiliza o aquele para dizer que é lá o primeiro, entende? Então, vamos lá. Aquele, masculino, singular. Aquela, feminino, singular. E plural? Aquellos, aquellas. Professor, e o que é isso de aquele? Significa aquilo, que é o nosso neutro e neutro para eles também. Agora, el dibujo, el imagen
para mostrar. Como a professora falou, los demonstrativos. Cercado del hablante. Este, tá vendo? Tá pertinho. Esta pelota, este balão ou esta pelota um pouco mais lejos de hablante, ó. Já não tá aqui, né? Já está mais lejos. Então, se utiliza esse. Esse, porque está mais lejos. E quando está mais lejos, utilizamos aquele. Olha aqui onde o hablante está e onde el balão está. Então, este balão, esse balão, aquele balão. Perfeito? Vamos lá as frases. Este, esta, feminino, não é mesmo? Neutro, plural. Feminino, masculino singular. Neutro, feminino, masculino, pero plural. Este es el coche del año. Estos son los nuevos trabajadores de la firma. No quiero estas, quiero aquellas. O sea, que está mais distante. Referem-se a pessoas e objetos próximos do falante. E esse daqui, essa, singular, neutro, plural. Podemos comprar esse que está aí. Los mejores años de mi vida fueron esos. Essas são as nuevas vecinas. Referem-se a pessoas ou objetos próximos do ouvinte. E aquele, por fim, são os objetos mais distantes. Essa bicicleta é nueva, pero aquella, ¿no es? No sé. Es vieja. Esos libros son míos. Os tuyos son aquellos. ¿Sí? Ojo, atención. Ojo, atención. Em espanhol, o demonstrativo não admite contração com preposição como ocorre em português. Ó, nessa é uma contração de em mais essa. Só que isso acontece em português. Outro exemplo, dessa é o de mais esta. Em espanhol vai acontecer para nada de contrações, ¿sí? E agora, mais um que eu quero que vocês prestem atenção no nome. Pronombres possessivos, que está dando ideia de posse. Então, está claro que os pronomes possessivos têm um valor de possessão, ou seja, indicam a quem pertence uma determinada coisa ou objeto. Cada pronome possessivo tem uma relação com o pronome pessoal de sujeito, pois a possessão pode ser indicada pela pessoa que fala ou faz referência a quem se fala. Vamos olhar na frase que fica mais fácil? Exemplo. Mi hermana se llama Bia. Então, mi hermana, tradução. Minha irmã se chama Bia. Pronome possessivo. Meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, né? E os plurais também. Estuche es mío. Tradução. Esse estojo é meu. Pronome possessivo. E tá aqui a tabelinha deles, tá bom? Sempre as tabelas, ó, seguindo as pessoas, que são os pronomes pessoais, e aqui os pronomes possessivos, que não tem que se assustar, é lembrar que dá a ideia de posse. Então, yo, mio, mia, eu estou falando de algo, né? Tu, tuyo, tuya, ele, ella, suyo, suya. Por exemplo, Susana, tu madre, como se llama tu madre? Tradução, como se chama a tua mãe? Susana, como se llama tus hermanas? Tradução, como se chama tuas irmãs? Essa tabelinha tá com vocês e tem que dar uma olhadinha, tá bom? Gilberto, como se llama tua amiga? Como se chama tua amiga? Como se llama? Aí ele pode responder assim, ó. Ela se chama, né? Então, ella se llama Paula. E são os singulares porque as pessoas são no singular. E no plural, nosotros, vosotros, ellos e ellas. Então, elas não irão variar. Vai concordar com o elemento possuído, entende? Se o elemento possuído estiver no plural, ela vai para o plural. Exemplo. Que dia... Opa!
Os exemplos foram esses que eu dei na minha fala. Vamos ver aqui um com nós? Eu olho para um amigo e falo, nossa faculdade está ficando linda. Nuestra faculdad está muy linda. Porque é a nossa tradução feminina, nuestra faculdad, né? Nossos amigos são perfeitos. Nuestros amigos son perfeitos. Já está. De olho na tela, continuamos aqui agora com os pronomes interrogativos. Professora, como é esse negócio de pronome interrogativo? Mais uma vez, pronome e pensa um pouco sobre o termo. Interrogativo para fazer os questionamentos de forma direta ou indireta. Não para ser interrogativo, às vezes pode vir ser um sinal de interrogação, porque é um questionamento indireto, tá? São aqueles utilizados para realizar perguntas. As interrogações podem aparecer de forma direta, encabeçadas pelo interrogativo e com sinais de interrogação. Já sabemos que esse sinal é diferente no espanhol, tá vendo? Tem aqui e tem aqui também. E de forma indireta com o pronome interrogativo, exercendo função de enlace subordinador. Vamos lá um exemplo. Que dia empieza el verano? Tradução. Que dia empieza el verano? Professor, o que é o pronome aí? Pronome que quando ele é interrogativo, ele virá acentuado, tá bom? Me perguntou que passava. Me perguntou que passava. Que, acentuado, deixando bem claro o questionamento. E aqui estão no quadro alguns exemplos. Pronomes interrogativos. Como, quando, donde, que, qual, quales, quién, quiénes, cuánto, cuántos, quanta, quantas e por quê. Tá vendo que eles todos estão acentuados, né? Quando a gente usa o mesmo pronome, só que para explicar, que a gente vai ver que a função dele muda, aí o acento já não existe mais. Então a gente usa esses pronomes para fazer uma pergunta sobre modo, maneira. Como passas? De tempo. Quanto tempo está acá? De lugar. ¿Dónde estaba tú? De coisas. ¿Qué es eso? De personas. ¿Cuáles son las profesoras de español? Susana y Tainá. ¿Quién es tu sobrino? Mi sobrino es este. De cantidad. Cantidad. ¿Cuántos años tienes? Eu tenho 35. E aqui estão as variações, né? E por quê? Que é finalidade. ¿Por qué es professora? Porque a mim me gusta, sim? E aqui mais uma ilustraçãozinha, ó, mostrando o gatinho. Como? Se não somos nós outros. ¿Quiénes? Se não é agora. ¿Cuándo? Se não é acá. ¿Dónde? Se não é me buscam a mim. Por quê? Não é? É uma tirinhazinha e vocês vão olhar. Para finalizar essa parte, a gente vai agora para o último. Ufa! Os pronomes interrogativos com a última tabela. Eu quero que vocês, junto comigo agora, vocês deem uma olhadinha e vamos tentar juntos exercitar, falei com seu professor, com a sua professora, tentando formar frases com esses pronomes interrogativos. Vamos juntos. O pronome interrogativo que, ele está ligado a um substantivo e ele geralmente se refere a coisas e personas. Por exemplo, ¿qué es esto? Como eu usei anteriormente. Geralmente, eu estou falando e você vai apresentar uma resposta, por exemplo, ¿qué es esto? Aí você diz, es mi nuevo material de trabajo. Compreendes? E quienes está ligado somente a personas. Por exemplo, ¿quiénes son tus mejores amigos? Son Paulo e Maria, sim? E o pronome que está ligado a coisas, a quantidades, né? Substantivos, quantidades, são quanto, quantos, quantas. Quantas pessoas, ó. ¿Cuántos hijos tú tienes, Susana? Aí eu respondo, eu tenho 2 hijos, eu tenho 2 filhos. ¿Cuántos coches
Tu tienes, Susana? Eu tenho um coche. Eu tenho um carro, tá? E o qual e quales também há coisas e personas. Lembra o exemplo que a professora deu? De los sobrinos? Qual é tu sobrino? Tá lá um grupo de meninas aí. Qual é tu sobrino? Mi sobrino é este. E a coisas? Qual é tu material? Mi material é este. Como te llamas e donde a gente já sabe que faz referência a lugar. Donde vives, Susana? Eu vivo em Porto Velho. Olhem para mim, finalizamos essa parte de pronome e foi bem interessante, não é mesmo? Basta tomar atenção, olhar o material e agora vai começar a parte que mais apetece a vocês, eu acredito. Então, roda a vinheta. Professora, para onde vamos viajar hoje? Hoje vamos para a Argentina, capital da Argentina, Buenos Aires, moeda peso argentino. Presidente Alberto Fernández e a população, pelo levantamento do Banco Mundial, é de 45 milhões de pessoas. Sim? E o levantamento feito em 2020. E o idioma oficial, língua castelhana. E vamos para as expressões que eu quero que vocês utilizem com os colegas de vocês, vão empregando para ficar na mente, tá? Boludo, que quer dizer ficar entre amigos sem fazer nada, por exemplo. Boludo é utilizado para se referir a qualquer pessoa que acabou virando verbo e adjetivo. Boludear é fazer qualquer coisa com alguém, né? É como se fosse o bro dos Estados Unidos. E o chabón também pode ser só el chavo e é um sinônimo para muchacho, chico. Antigamente se usava para definir uma pessoa boba que está sempre incomodando. Hoje em dia, mudou, tá vendo a linguagem? Quando um argentino está contando uma história e se refere a alguém que não conhece, não lembra do nome, ou de alguém que não gosta, utiliza el chabón. Copado, uma pessoa ou uma coisa. Uma pessoa, vamos em português, uma pessoa, uma coisa, copada, é buena onda, muito legal, bacana, de alta qualidade. Então aqui quando se habla copado, a uma pessoa, a uma situação, quer dizer que isso está bacana, está legal, está show de bola. Essa expressão você vai ouvir mais na região de Buenos Aires, copado. Mais de una, um afirmativo semelhante ao nosso pode crer. Mas tipo, quando uma pessoa diz que o feriado foi ensolarado, a outra responde de una, também pode qualificar algo como bom de primeira qualidade. Perfeito, né? De una. Esta classe está de una. Pode crer, essa classe de espanhol está da hora, não é isso? De una. Guita é a nossa gíria para dinheiro grana. Necessito de guita. Quem não, né? Vocês aí estão precisando de guita também? Mango, seguindo, é outra gíria para se referir a dinheiro, porém é mais usada quando uma pessoa não tem um tostão no bolso. Não tenho mano, não tem um tostão, né, gente? Não tenho mano, tá repreendido. Todo mundo vai ter dinheiro e todo mundo vai ficar tranquilo. Me dá bronca, me incomoda, me dá molesta, me hincha las pelotas. Eita, essa partezinha aqui, né? Fica aí no imaginário. Então, vocês me dão bronca, enche meu saco. Me mataste. Quem já pediu informação na rua para um argentino já deve ter escutado essa. Me mataste. Quando eles não têm a menor ideia da localização que você pediu, é bem provável que digam, me mataste. Só dizer não sei não seria dramático o suficiente para um argentino, né? Aquele calor argentino. Então, vocês me mataste, me dá fatal.
Ou seja, não faço ideia, né, como pode. E aqui estão as referências. Volta aqui comigo. Es eso, chicos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Un beso, cariños, buenos estudios, ¿sí?